paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui no Monte de Irajá, buscando a graça e a presença de Deus, buscando estratégia para nós podermos darmos continuidade a essa missão. E eu quero, em breve palavras, deixar para reflexão a história de um homem chamado Gideão. Gideão, ele foi um dos juízes de Israel. Só que para Gideão entender que ele era o juiz de Israel, Gideão já vinha se preparando, ele já tinha uma característica de guerreiro. Só que Gideão, ele não sabia. E quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, e Gideão estava no lagar malhando trigo, e o anjo do Senhor brada e diz: homem valente, homem valoroso. E o que eu entendo é que antes de Deus chamar, Deus primeiro ele observa o ser humano. Ele observa o ser humano. O que é o observar de Deus? O observar de Deus é firmar, é fixar os olhos em alguém, em alguma coisa. E essa é uma das características do nosso Deus. Deus, quando chama a Jeremias e diz que Jeremias ia profetizar aquele povo, Jeremias temeu. E Deus se revelou a Jeremias como? Dizendo: Jeremias, antes de você ser gerado na madre, eu te conheci. Te dei por profeta às nações. Hoje, nós vemos o contrário. Hoje, as pessoas, primeiro, elas recebem o chamado de Deus para depois fazerem. E o que nós estamos encontrando é uma liderança frouxa, uma liderança onde não tem tido os cuidados de elaborarem uma estratégia, e nós estamos perdendo batalhas diante dos inimigos. O mais interessante, quando Deus ele fala para Gideão, ele apregoar ao povo, ele convidar ao povo e apregoar ao povo, e quem fosse medroso e tímido voltasse. Eram 32 mil e 20 mil voltaram. E hoje, eu conversando com Deus, eu falei: Senhor, por que voltaram muito mais e permaneceram poucos? Mas essa é a história hoje, né? Hoje nós não estamos vivendo a realidade de uma igreja primitiva. A realidade de confronto à palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma realidade de confronto entre os irmãos. Irmãos contra irmãos. Hoje nós não estamos vivendo um confronto onde a palavra de Deus ela está sendo exercida. Porque quando a gente recebe a afronta dos nossos inimigos espirituais, isso significa que nós estamos agradando ao Senhor. Então, quando aqueles 20 mil voltam, o Senhor ali em nenhum momento dispensou esses 20 mil que voltaram. Ele não dispensou, ele não excluiu, ele não botou para fora de Israel. Ele só mandou voltar ao lugar. E Deus fala mais a Gideão: agora pega esses 10 mil que ficaram, porque tem muito povo aí. Por quê? Porque se esses 10 mil permanecerem, eles vão achar que foram a força do braço deles que venceram os midianitas. Faz esse povo descer a fonte. Porém, aqueles que lamber a água como se um cão lambe, você bota esse à parte, Gideão. Porém, aqueles que se abaixarem para beber água, esses você manda embora. E mais uma vez, a somatória foi de 7 mil homens que se abaixaram para beberem água. E ficaram somente 300 de Gideão. E mais uma vez a gente vê a somatória daqueles muito mais despreparados que voltaram
e aqueles poucos que o Senhor usara. Eu entendo que os medrosos e os tímidos não são os medrosos e os tímidos como eu, como você, como nós seres humanos pensamos. Esses medrosos e os tímidos não são aqueles medrosos para eu botar de escanteio e dizer que eles não têm validade. Nada perde validade. O homem não perde validade diante de Deus. Deus é soberano para trazer o improvável, fazer provável na minha e na tua vida. Prova é que hoje eu estou aqui. Diferente dos dias que eu subira nesse monte de uma maneira totalmente destruída. E hoje eu glorifico o nome do Senhor porque o Senhor escreveu uma nova história na minha vida. Então hoje eu estou aqui para passar para você, meu querido e minha querida, que é a solução para você. Nós precisamos de estratégia, meus irmãos. Deus, quando chegou diante de Satanás, Satanás vai até Deus e Deus pergunta: o que você estava fazendo? Da onde você vieste? E Satanás respondeu: eu estava rodeando a terra, estava passeando por ela para ver quem eu posso tragar, para quem está em conformidade com as minhas vontades. E o que Deus responde para Satanás? Observaste o meu servo Jó? Então a gente observa que Deus, antes de nos chamar, Deus nos observa primeiro. Para mandar um soldado para a guerra despreparado é destruição total. E a igreja do Senhor tem sido destruída, tem sido devastada por falta de estratégia, por falta de sabedoria e por falta de discernimento espiritual, meus queridos. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo. Deus, quando pegou e falou: Gideão, esses medrosos e os tímidos, eles voltaram para o mesmo lugar de onde eles saíram. De onde eles saíram? Mas Deus não dispersou. Deus não dispersou. Sabe por causa de quê? Porque esses tímidos e os covardes, muitas das vezes, são aqueles que o medo toma conta deles, domina a mente, domina a alma. Então eles não têm preparo para entrar em guerras espiritual. Em guerras espiritual. Só tem preparo para entrar numa guerra espiritual é aquele que já aprendeu com o Senhor lá atrás, que escreveu a sua história lá atrás. E muitas das vezes, esses que escreveram a sua história lá atrás, o homem não viu, mas Deus viu. E o que nós estamos vendo é o povo sendo destruído porque estão brigando entre si. Então eu quero deixar essa breve reflexão e dizer: meu irmão, entra na peleja para vencer. Mas para você vencer a peleja, para eu vencer a peleja, nós temos que ter estratégias espirituais em Deus. Foco no céu, não foco na terra. Então, ative o nosso sininho, dê um like no nosso canal e Deus nos abençoe.